Aleluia, graça e paz, igreja. Amém. Exatamente como o pastor estava falando, uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Isso não é uma frase pronta, isso não é um jargão, isso é uma verdade. Amém. Mas só vai ser uma verdade na sua vida se você pegar, agarrar essa palavra. Amém. Se você fizer dela, aleluia, uma verdade na sua vida, é agarrar ela com todo. Sabe quando aquele pitbull pega o osso, ele não larga por nada? Assim nós temos que ser com a palavra de Deus, com a palavra que foi liberada, com a palavra que foi ministrada. Nós temos que agarrar essa palavra, amém? E não soltar ela por nada. Glória a Deus, eu sou muito grato por esta noite estarmos aqui. Vencemos a chuva, vencemos a semana, vencemos um monte de coisa. Estamos aqui, com certeza Deus irá ministrar no nosso coração, amém? Glória a Deus pela sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Fala, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, amém? Nós estamos num bom lugar, aleluia, ouvindo uma boa palavra. E eu creio que nós não sairemos daqui da mesma forma, amém? Também agradecer nossos pastores e líderes pela confiança. Pastor Lucas, Camila, muito obrigado, amém? Feche seus olhos, mesmo assentados, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos te agradecer. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali no meio. E eu creio que o Senhor está neste lugar para falar aos nossos corações. E nós nos rendemos ao Teu Espírito, nos abrimos à Tua palavra para receber de Ti. Aleluia, em nome de Jesus. Toda distração caindo por terra, o nosso coração, a nossa mente está cativa à Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra se levantou dentro de mim, que dizia assim, era tempo de ser mais ousado. É tempo de se levantar com mais ousadia. Amém? É tempo de se levantar com mais ousadia e decretar, falar como vai ser. Não é como o diabo está dizendo, não é como as circunstâncias ao redor estão dizendo, mas é você falar como vai ser, é você decretar como vai acontecer as coisas na sua vida. Ezequiel 37 nos mostra um cenário onde o povo de Israel estava dizendo que acabou a esperança. Nós não somos mais uma nação. O que será de nós? E sempre quando eu estou conversando com alguém, as pessoas comentam como está difícil, como as coisas estão caras, é isso, é aquilo, é o dólar, é a crise. E tantas coisas, tantas circunstâncias querem me fazer levar a concordar com eles, a falar, realmente estamos lascados, não sei como vai ser. Existe uma sentença na boca das pessoas, mas você precisa se levantar com uma voz profética na sua casa, na sua família e dizer como as coisas serão. Ezequiel 37 mostra um cenário totalmente desfavorável, mas a palavra diz que Deus falou para ele, profetiza. Ele estava tendo uma visão de um vale de ossos secos. Não existia vida, não existia nada ali, mas uma palavra foi liberada para ele, profetiza. E esse cenário Deus falava depois para ele, esse cenário que você está vendo, é a mentalidade, é como o povo de Israel está se vendo, sem esperança, sem vida. Mas dentro desse cenário, Deus levantou uma voz profética para que profetizassem. E as coisas começaram a se encaixar. As coisas começaram a melhorar. Aonde não havia vida, aonde era só sequidão, o Espírito, por causa da palavra que foi liberada, Ele soprou sobre aquele lugar. Aleluia. Essa é a voz profética que se levanta e fala contra a situação. Que se levanta, inspirado pelo Espírito Santo, e declara como que vai ser. Não olha como está, mas declara como vai ser. E nós temos que nos levantar com ousadia no Espírito,
Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de amor, aleluia, para que nós possamos agir conforme a palavra dele diz. Amém? Aleluia. Vamos estar lendo em 1 Coríntios 14, 31. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 31. Apenas a primeira parte, amém? Pode colocar aqui, por favor, no telão. Porque todos podereis profetizar. Somente essa partezinha. Paulo, aqui na carta de Coríntios, foi Paulo que escreveu essa carta à igreja que ficava nessa região. Ele manda uma carta, ele envia uma carta de correção. Entre várias coisas que ele está corrigindo, ele está também corrigindo a ordem do culto. E Paulo diz que Deus é um Deus de ordem, não de bagunça. Então, era necessário que quando a igreja se reunisse, houvesse ordem. Então, Paulo começa a trazer algumas instruções. No capítulo 12, ele fala de uma forma bem esclarecida sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que a palavra diz que Jesus subiu aos céus e ele concedeu dons aos homens. E Paulo começa a esclarecer, a trazer um entendimento sobre o que seriam esses dons. E ele diz que é o Espírito Santo que faz como lhe apraz. Amém? E então ele chega no capítulo 14 e diz: todos podem profetizar. Ele não está dizendo, olha, precisamos ter ordem no culto, nas reuniões. E olha, para ficar tudo certinho, sem muita bagunça, vamos fazer o seguinte: só o profeta vai profetizar. Não foi isso que ele disse. Ele disse, todos podem profetizar. O profeta, o pastor, eu, você. A palavra está dizendo, não sou eu, a palavra está dizendo, todos podem profetizar. Você pode se levantar, mesmo diante de uma situação contrária, e inspirado pelo Espírito Santo, profetizar, declarar a palavra. E assim como foi lá no Vale de Ossos Secos, o Espírito Santo ele pega junto com a palavra, e o poder dele entra em ação. Deus poderia ter feito aquilo por ele mesmo, e ter mostrado, olha Ezequiel, olha o que eu posso fazer. Mas Deus disse para o homem, profetiza. Filho do homem, se levante e profetiza, porque Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus ele está trabalhando, mas ele também espera que eu faça algo. E o meu trabalho é declarar a palavra, é me levantar em ousadia e declarar, profetizar o que a palavra de Deus diz. E isso não cabe apenas ao profeta. De fato, a Bíblia fala claramente sobre o ofício, o ministério do profeta. O profeta, ele é uma pessoa que vai se mover, pelo menos em 3 dons ou 2 dons do Espírito. Discernimento de Espírito, que é você ter perceber claro sobre qual Espírito está atuando naquele lugar, sobre aquela pessoa, qual Espírito está influenciando aquela pessoa. Então ele vai atuar ou no discernimento de Espírito, ou na palavra de conhecimento, que é uma palavra sobre o presente ou o passado, ou na palavra de sabedoria, que fala sobre as coisas do futuro. Então o profeta ele vai se mover de uma forma cotidiana. Então se você se move dentro desses dons, você é um profeta. Você está separado para o ofício. E glória a Deus que nós temos aqui na nossa igreja muitas pessoas que atuam como profeta. Amém? Mas a palavra está dizendo claramente, todos podem profetizar. Todos podem liberar a palavra. Isso não está restrito apenas ao profeta. E o que é profetizar? Profetizar é você falar debaixo de uma inspiração divina. É o Espírito Santo vir com uma inspiração divina no seu espírito, e então você libera aquilo que está te inspirando, aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Isso é profetizar, é você decretar a palavra de Deus. Uma palavra inspirada, ela altera o cenário. Uma palavra inspirada, ela muda realidades. Amém?
Naturalmente falando, você não tem o controle sobre o seu futuro, sobre como vão ser as coisas. Naturalmente falando, você não sabe sequer como vai ser o amanhã. Você pode ter planejado, mas às vezes muitas coisas saem do seu controle. Mas você pode, através da palavra inspirada pelo Espírito Santo, decretar, falar como vai ser as coisas na sua vida. Mesmo diante de um cenário totalmente contrário, você se apega como aquele pitbull agarrado no osso e você declara: assim será, assim vai acontecer. Com ousadia, sabe essa animação que nós estávamos tendo aqui? Quando estava todo esse ambiente favorável, declarando, ao levantar a minha voz, porque eu tenho autoridade, as muralhas. Você tem que ter essa empolgação, mesmo diante das circunstâncias, quando o instrumental não está tocando lá na sua casa. Essa mesma empolgação você tem que ter quando os sintomas da dor começar a vir sobre o seu corpo. Você tem que se levantar empolgado, não porque você está tudo bem, mas empolgado com a palavra. Empolgado com aquilo que você tem aprendido, com aquilo que você tem recebido. Amém? Glória a Deus. Então, todos nós podemos profetizar. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Amém? Nós passamos pelo novo nascimento e o Espírito Santo habita dentro de nós. Aquele que te inspira, ele não está do lado de fora, soprando algumas coisas, tentando falar com você. Não, existe uma pessoa dentro de você. A pessoa do Espírito Santo habita dentro de você. E ele te inspira, ele te impulsiona, através, aleluia, da palavra dele. Mas nem sempre foi assim. Na antiga aliança, a Bíblia nos mostra que apenas reis, sacerdotes e profetas se moviam pelo Espírito Santo, eram usados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha sobre um profeta, ele era a boca de Deus para aquela situação, para aquela nação, ele falava o que tinha que falar e acabou. O Espírito Santo vinha como uma visitação, mas hoje o Espírito Santo não vem como uma visitação, ele veio habitar em você. Ele veio morar, e junto com ele trouxe tudo o que pertence ao reino: vida, paz, alegria, prosperidade, cura, saúde divina, paz, tudo isso ele trouxe junto, e tudo isso já está dentro de você. Já é uma realidade dentro de você, porque o Espírito Santo habita em você. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, por exemplo. E a gente vê, por várias vezes, o rei Davi, indo consultar os profetas e saber: será que eu posso ir lutar contra esse exército que está vindo contra mim? Será que eu faço isso? Então, por diversas vezes, Davi e tantos outros reis consultavam os profetas. Era essa forma como eles eram guiados por Deus naquela época. Por exemplo, teve um profeta, Eliseu, que a Bíblia diz que o rei da Síria, ele estava armando planos contra o rei de Israel. E então, o profeta Eliseu, inspirado pelo Espírito, ele ia ao rei e falava: cuidado, não passa por aqui, porque ali vai ter uma armadilha para você, que o rei da Síria armou contra você. Então, o rei ia por aqui e nada acontecia. No outro momento, outra armadilha, mas Eliseu avisava, inspirado pelo Espírito Santo, e o rei de Israel se livrava. E o rei da Síria começou a ficar preocupado: o que está acontecendo? Isso já está me incomodando, porque eu faço planos aqui dentro do meu quarto, eu não conto para ninguém, e na hora que eu vou executar, para pegar o rei de Israel, ele escapou das minhas mãos. Como isso é possível? Aí alguém se levantou lá no meio dos assírios e disse: olha, existe um profeta, que Deus fala tudo o que você pensa quando você está na sua cama.
A voz profética estava livrando o rei de Israel de ser morto, de uma emboscada, de uma armadilha. E é isso que a voz profética faz na sua vida. A inspiração do Espírito, ela te traz livramentos. Ela te guarda, te preserva. A inspiração do Espírito, ela não deixa você cair na armadilha de Satanás. De fato, o inimigo ele está constantemente tentando matar, roubar e destruir. Mas nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. É isso que a voz profética fazia no Antigo Testamento, mas é o mesmo Espírito que estava sobre Eliseu, avisando, olha, cuidado, é o mesmo Espírito que está em mim, me direcionando, me guiando, me inspirando, cuidado, existe uma armadilha aqui. Eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar novamente, talvez alguns não ouviram, acho que ele se encaixa bem. Certa vez eu fui levar o meu filho na terapia, meu filho, ele é autista, então ele não percebe muitas coisas, né, tão bem quanto a gente. E enquanto eu estava enchendo o pneu do carro, ele saiu do carro e foi correndo para a avenida. E eu estava agachado, enchendo o pneu, eu não percebi que ele fez isso. Então ele, sem noção do perigo, saiu correndo para a avenida. E eu poderia muito bem, de repente, olhar, cadê meu filho? Quando vai ver, está lá só os pedaços, eu ia só recolher os pedaços. Mas glória a Deus, porque eu vou pegar ele daqui a pouco na escolinha. Sabe por quê? Porque de repente, enquanto eu estava lá, distraído, um homem se levantou e saiu correndo, e eu fui para o outro pneu e eu vi que meu filho Henrique estava nos braços desse homem. E eu tipo, o que aconteceu? Você estava aqui agora no carro, o que você está fazendo aí? Foi um grande livramento. Certamente o diabo queria ceifar a vida do meu filho. E eu fiquei assim, sabe, quando a alma sai do corpo, assustado, mas também aliviado. Foi uma mistura de um monte de coisa, de sentimentos. Mas dias depois eu estava orando em casa, e o Espírito Santo ele ministrou. Olha, esse livramento foi gerado enquanto você estava orando em outras línguas. Porque umas semanas atrás, o Espírito Santo me inspirou, vai orar, vai orar, vai orar. E glória a Deus porque eu obedeci. E durante um tempo eu fiquei ali orando de uma forma mais intensa. E eu não fazia nem sequer noção que algo estava sendo armado contra a vida do meu filho. Mas Deus foi lá no futuro, preparou tudo e o livramento chegou. Isso é uma vida sobrenatural. Isso é uma vida no Espírito. Onde o inimigo ele arma a armadilha ali, mas como o salmista Davi dizia, o Senhor livra os meus pés, aleluia, Ele faz os meus pés rápidos como os da corça, ainda que o inimigo arme uma armadilha contra mim, eu sou livre, aleluia. É uma vida sobrenatural, uma vida inspirada pelo Espírito, aleluia. Glória a Deus, e isso é para você, amados. Talvez uma pessoa que é natural, ou um crente carnal, vai falar, mas como assim, eu não ouço isso? Como assim, eu não vivo isso? Eu nunca tive uma inspiração. Talvez é porque você está sendo mais, colocando mais seu foco nas coisas naturais. Gastando muito tempo com coisas passageiras. Ao invés de gastar o seu tempo, trabalhar é lícito, assistir um filme, passear com a família é lícito, mas nós não podemos negligenciar a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração. Imagine só, se eu tivesse deixado aquele tempo de oração para uma série. Poxa, logo agora que eu quero zerar essa série, você está me falando para orar? Sabe, quando o Espírito Santo te impulsionar a orar, seja rápido em obedecer. Não fique questionando, não fique colocando porquês, seja rápido em obedecer.
Deus é eterno, Ele não está preso ao nosso tempo, Ele já esteve lá no seu futuro, mas como eu disse, Ele precisa que você coopere com Ele. E como que eu vou cooperar? Vivendo uma vida no Espírito, orando em outras línguas, meditando na palavra, me deixando ser inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia! E isso não está reservado só para os profetas, isso é para todos, todos podem profetizar. Aleluia, você não é natural, você é espiritual, existe uma pessoa dentro de você, a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, é o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo está dentro de você para te guiar, para te ajudar a discernir o tempo e o modo, como você vai fazer, o que você vai escolher, aonde você deve ir. É para isso que o Espírito Santo está dentro de você também. Mas nós precisamos estar neste lugar de obediência, buscando a presença dEle cada dia mais. Veja o que diz Romanos 8,14. Aleluia. Essa vida espiritual é para todo filho de Deus. Romanos 8,14 vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia versão Passion, não sei se é assim, Passion, pronto. A Bíblia em inglês, que ainda não foi traduzida para o português, ela diz assim, os filhos, esse mesmo versículo, os filhos maduros de Deus são aqueles que são movidos pelos impulsos do Espírito Santo. Você é movido pelo impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto você está lá, no seu momento de adoração, no seu momento de meditação, orando, aleluia, em outras línguas, colocando diante de Deus as suas necessidades, o Espírito Santo ele vai te impulsionar. Ei, fala com tal pessoa. Ei, não faça isso. Ei, é a hora de você ir aqui. Os filhos de Deus são movidos pelos impulsos do Espírito Santo. E vocês, ele continua dizendo, e vocês não receberam o espírito de dever religioso, que os leva de volta ao medo de nunca serem bons o suficiente, mas receberam o espírito de plena aceitação, que os envolve na família de Deus, e vocês nunca se sentirão órfãos. Aleluia, pois à medida que Ele se levanta dentro de você, o nosso espírito se une a Ele, dizendo palavras de afeto, Pai amado, pois o Espírito Santo torna a paternidade de Deus real para nós, sussurrando no nosso íntimo, você é filho amado de Deus. Me chamou a atenção o que ele fala aqui, ó, à medida que o Espírito se levanta dentro de nós. O Espírito Santo, ele quer se levantar dentro de você e conduzir a sua vida e te guiar em todas as coisas, te ajudar a tomar a decisão correta, a decisão certa, porque uma decisão errada não vai afetar só a sua vida, pode afetar a sua empresa, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. E não é a vontade de Deus que você tenha prejuízo. Os planos dele são planos de paz, planos de fazer você prosperar. Mas como que eu acesso esses planos? Como que eu me torno conhecedor dos planos de Deus para a minha vida? A palavra diz que esse Espírito que habita em mim e em você, ele prescruta, ele mergulha nas profundezas de Deus. E ele revela a nós aquilo que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito Santo vai em Deus e traz a nós o conhecimento daquilo que Deus projetou para você, daquilo que Deus preparou para você. Então, Deus ele não é um Deus de segredos que está lá escondendo o seu futuro, as 7 chaves. Deus é um Deus de revelação.
Revelação. E quando você mergulha no Espírito Santo, você alcança essa revelação. Quando você mergulha na palavra, sabe, a palavra de Deus tem várias instruções sobre como eu devo tratar a minha esposa, sobre como eu devo honrar os meus líderes, muitas instruções, mas existem instruções específicas que Deus ele quer trazer para você. Sobre, é tempo de você sair daqui e ir para lá? É tempo de você fazer isso? É tempo de você comprar? O Espírito Santo vai te dizer, ei, se afaste dessa pessoa. Direções específicas. Na última oração do ano passado, eu estava aqui na quarta-feira. Toda quarta-feira tem oração. Às 7 horas, então venham. Mas na última oração de dezembro, eu estava aqui orando. E eu coloquei diante de Deus exatamente isso. Pai, qual é a direção para 2025? O que o Senhor tem para mim? E eu já estava com isso, pedindo, Deus, me dá uma direção. Eu não quero errar, eu quero acertar. E obrigado pelo Espírito que está em mim. Então, naquele dia, eu me gastei em oração em outras línguas. E estive aqui orando, até que o pastor Toninho, que estava conduzindo a oração, ele chamou a atenção e começou a ministrar algumas coisas. E enquanto ele ministrava o que Deus colocou no coração dele, veio uma nota, uma direção para mim. Faça tal coisa. E enquanto eu meditava nisso, veio uma outra nota. Faça isso por causa disso. E era por volta das 7h30, quando o pastor Toninho estava ministrando, e me veio essa direção. Eu falei, uau, glória a Deus, amém. Quando eu cheguei em casa, contei para minha esposa, compartilhei com ela. E ela falou, uau, Adriano, eu estava aqui arrumando as coisas para começar a trabalhar. E eu tive a mesma percepção. A mesma coisa que o Espírito Santo ministrou para você lá, ele ministrou aqui para mim. Aí eu perguntei para ela, era mais ou menos que horas? Eu acho que era umas 7h30. Mesmo horário, era uma ligação direta. O Wi-Fi estava ligado. Mas como você vai receber se o seu Wi-Fi não está ligado? Se você não está conectado com o Espírito? Se você está vivendo uma vida natural, olhando para as situações ao seu redor? Ei, você não é natural, você é sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. E Deus ele nos chama para uma vida no Espírito. O pastor Beto Gomes disse em uma ministração o seguinte, que a convicção que o Espírito traz por dentro de você, ela não pode ser manipulada pelo diabo. O diabo ele pode até trazer dúvidas, incertezas na sua mente. Mas será que é isso mesmo? Ele vai soprar isso, mas essa convicção, essa certeza que você tem por dentro, ele não pode manipular. Aleluia! Ele pode sugerir pensamentos, gerar dúvidas, mas ele não pode manipular o que está por dentro. E agora o que eu devo fazer? Obedecer. Me posicionar e obedecer. Quantas vezes alguém até não chegou em você e falou, olha, vai acontecer isso, Deus está falando tal, tal, tal. Aleluia, glória a Deus, você se empolgou na hora, mas você não se posicionou. O tempo passou e você não obedeceu aquela direção. Você ficou animado no dia, mas parece que nos outros dias, aquela expectativa se apagou. Você tem que se manter posicionado, até que aconteça, até que haja o rompimento. E a sua obediência, ela não pode estar condicionada. Quando tudo estiver bem, então eu obedeço. Quando as coisas estiverem favoráveis, então eu vou fazer o que Deus mandou. Não. Ainda que o cenário esteja contrário, eu vou obedecer. Ainda que pareça loucura, eu vou obedecer. Porque a obediência traz o milagre. A obediência, quando você obedece uma instrução do Espírito, uma palavra que você recebeu, quando você se posiciona para obedecer, você está ativando o seu futuro em Deus. Você está se posicionando e dizendo, Deus, eu estou aqui, pode fazer. Aleluia.
Então nós temos que nos posicionar em Deus e sermos rápidos em obedecer. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos um homem às vezes afobado, que falava algumas coisas na hora errada. Mas quantas coisas Pedro não viveu? Coisas extraordinárias. Já no começo, Jesus chegou até ele depois de uma noite onde ele não conseguiu pescar nada, então ele estava cansado e frustrado. Então Jesus chegou diante dele e disse: volte ao mar e joga a rede de novo. Pedro falou: porque você está me falando isso, eu vou obedecer. E o resultado foi milagre. A maior pescaria da vida dele. E não parou por aí. No outro momento, quando ele estava em alto mar, uma tempestade enorme estava contra ele e os outros discípulos. De repente ele vê Jesus vindo sobre o mar. E ele disse: se és tu, Jesus, me faça ir ter com você. Jesus disse: vem. E Pedro não esperou a tempestade se acalmar para ir. Pedro não esperou as coisas ficarem favoráveis para ele. Ele simplesmente obedeceu e ele viveu um milagre. Em outro momento, Jesus disse para ele: olha, porque estavam cobrando os impostos dele e de Jesus. Então Jesus disse para ele: vai até o mar, pega um peixe, porque lá vai estar a provisão. Pedro não questionou, ele simplesmente foi lá e pegou. Quando ele abriu a boca do peixe, tinha uma moeda. Ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia sempre, pegar peixe, mas agora por causa de uma palavra, era de uma forma sobrenatural, extraordinária. Resultados extraordinários, aleluia, serão rotina na sua vida, quando você tiver, aleluia, uma vida de obediência, uma vida no Espírito, e se deixar ser inspirado pelo Espírito Santo, se deixar ser levado pelo mover do Espírito Santo. Você permanece ali, posicionado, até que o Espírito, ele te impulsione. Pastor Eliezer Rodrigues deu um exemplo muito bom. Ele disse que um surfista, ele não fica na beira da praia, na areia, esperando a onda. Não, ele vai até o mar. E ele fica lá, com a sua prancha. Então, quando a onda se levanta, ele apenas se deixa levar. É o que nós precisamos fazer, permanecer no Espírito, permanecer nos rios do Espírito, até que, aleluia, as ondas do Espírito se levante e nos leve e nos guie por onde Ele quer. Nós não podemos ficar à beira da praia, na areia, apenas vendo. Nós temos que ir e nos deixar levar pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, uma vida de obediência vai trazer milagres extraordinários sobre a sua vida. Você tem que pegar essa palavra que o Espírito Santo vai trazer para você no seu momento de devocional, no seu momento de adoração aqui, e profetizar, e declarar, e falar: assim que vai ser a minha vida. Jó, se eu não me engano, capítulo 22, diz que a palavra que sai da nossa boca é como um decreto. Aleluia! Você fala e é um decreto, tem que acontecer. E é interessante que Tiago 5:17, vamos estar lendo lá. Tiago 5:17. Vai dizer algo sobre um profeta. O profeta Elias diz assim: ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, tentações. Mas ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo seguinte. E ele orou de novo, e o céu deu chuva e fez germinar frutos. O profeta Elias, ele era homem como eu e você. A palavra está dizendo de forma clara, ele não era um extraterrestre, ele não era um homem fora de série. Não, ele era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, tentações. Mas a palavra diz que ele orou. E a primeira vez diz que ele orou fervorosamente. Ele fez aquela oração forte. E quando para que parasse de chover. E quando nós vamos lá em 1 Reis 17,
A gente não vê ele orando. A gente vê ele simplesmente chegando diante de Acabe e dizendo: olha, por causa disso que você está fazendo com a sua esposa Jezabel, corrompendo todo o povo, não vai ter mais chuva. Porque eu estou falando, vai parar de chover. E Tiago diz que essa declaração dele, inspirada pelo Espírito, comparou com uma oração forte. Uma palavra inspirada pelo Espírito Santo é como uma oração forte. Você declara e aquilo tem que acontecer. Foi assim com Eliseu e é assim com nós também. E a palavra diz que depois ele voltou a orar para que chovesse novamente. E diz que ele subiu ao monte dessa vez e ele trouxe consigo o seu ajudante. E ele se ajoelhou e esteve lá orando para que chovesse. E ele disse para o seu ajudante: vai lá ver se tem sinal de chuva. E por 7 vezes ele foi e nada tinha acontecido. Estava tudo do mesmo jeito. Mas na 7ª vez, veja, ele orou por 7 vezes. Ele não orou a primeira vez, recebeu a notícia, nada aconteceu e foi para casa. Ele permaneceu orando até que... Aleluia! Então na 7ª vez, o ajudante dele veio trazendo a notícia: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, aquilo criou uma expectativa dentro de Eliseu. Ele se levantou e disse para o seu ajudante: corre e fala para Acabe, para ele se apressar, porque senão a chuva vai pegar ele. Aleluia. E isso foi gerado em oração. Ele por 7 vezes esteve ali orando, até que aquilo aconteceu, até que houve um rompimento, até que uma nuvem, que aparentemente era pequena, mas que era carregada de chuva. Sabe, permaneça nesse lugar de intimidade, de oração, de busca, orando em outras línguas, até que... aleluia, isso se levante, uma inspiração, um impulso se levante dentro de você, que como aquela nuvem era carregada de chuva, vai vir um impulso, uma inspiração carregada de milagres, de provisão, de sabedoria, de direções. Vai se levantar do seu espírito, do seu homem interior, e você vai saber, do lado de fora, o diabo vai falar, não vai acontecer. Mas por dentro você sabe, porque sabe que aquilo já é uma realidade. E aí você se alegra, e aí você celebra, e aí você diz para todo mundo: olha, corre porque está para vir grande chuva. E é interessante que depois que ele se levantou, a Bíblia diz que Acabe aprontou o seu cavalo, a sua carruagem e saiu correndo. Mas termina dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Elias. E ele se levantou e ele correu mais rápido que a carruagem de Acabe. A palavra inspirada vai fazer você correr mais rápido. A palavra inspirada vai fazer as coisas acontecerem mais rápido. Porque você está andando guiado pelo Espírito. Direcionado pelo Espírito. Uma voz se levantou dentro de você, e você, como cooperador de Deus, você está cooperando com Ele, dizendo as mesmas coisas, falando aquilo que Ele já ministrou dentro de você. Você não está dizendo derrota, você não está dizendo fracasso, você não está assustado com o preço do dólar, com isso ou com aquilo, você está declarando: assim será. Você está se levantando com ousadia. E tem que ser, tem que acontecer, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, e assim também é na sua vida. Quando você se levanta inspirado pelo Espírito, é a palavra de Deus saindo da sua boca, e ela não volta vazia, mas ela cumpre. Por isso se levante, todos podem profetizar. Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia. A palavra profética ativa o futuro que Deus projetou para você. Existem coisas em Deus que Ele preparou para você.
mas é a inspiração do Espírito, é o impulso do Espírito que vai fazer você, como Elias, correr mais rápido, chegar mais rápido. Aleluia. E nessa noite, o Espírito Santo, ele pode soprar. Apenas se renda. Apenas abre o seu coração. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você não precisa errar nas suas escolhas e depois quebrar a cara e depois ficar todo arrebentado. Existe uma pessoa dentro de você, o Espírito da verdade, que te guia em toda a verdade, que te mostra o futuro. E às vezes ele vai dar só um parecer, uma inspiração, uma palavra, algo que nem faz sentido, algo que às vezes até parece loucura, mas foi a loucura do Evangelho que nos salvou, e é essa mesma loucura que vai fazer a gente andar em vitória em vitória. Para o homem natural é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Talvez você tenha tentado na sua mão, no seu braço, convencer o seu filho, resolver o problema com o seu marido. Eu já tentei, eu já fiz o que eu pude, terapia, as coisas não mudam. Mas deixe ser inspirado pelo Espírito Santo. Se deixe ser inspirado pelo Espírito Santo, porque Ele vai colocar a palavra certa na hora certa. Provérbios diz que a palavra dita na hora certa, aleluia. O Espírito Santo, Ele quer te inspirar. Comece a orar em outras línguas, você que já é batizado no Espírito Santo. Vamos mover as águas neste lugar. Aleluia. E deixa o Espírito Santo te inspirar. Deixa Ele trazer a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Porque não é na sua força, é pelo Espírito, diz o Senhor. Não é na sua sabedoria, na sua capacidade, é pelo Espírito. Vamos, levante a sua voz, seja mais intenso. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós somos teus filhos. Obrigado, porque eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz do meu pastor. Ele fala, eu ouço e eu obedeço. Aleluia. Eu sou inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. É uma vida espiritual. Aleluia, dirigida, guiada. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não tem como você cair numa armadilha, não tem como você ser enganado quando você vive uma vida inspirada pelo Espírito. Aleluia! Não tem como você dar o tiro errado, você vai acertar o alvo. Aleluia! Oh, rababama xereralabana xarabana. Se você teve uma direção de Deus, de orar com alguém, de falar algo com alguém, não se detenha no seu lugar. Todos podem profetizar, declare algo sobre essa pessoa. Nós estamos numa reunião onde o Espírito Santo tem liberdade. Aleluia. Não esteja disperso, feche seus olhos. Deus, Ele quer comunicar coisas com você, ainda que ninguém vai até você, já existe uma pessoa dentro de você, que quer te comunicar coisas.
Mas o sinal do Wi-Fi tem que estar ligado. Você tem que estar conectado com Ele. Não se deixe distrair com nada. Mas pelo Espírito comece a receber direções, inspirações, a palavra certa, o modo, o tempo de como fazer, a hora certa de fazer. Aleluia, aleluia. Ora lá lá. Aleluia, você pode se mover no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Em Ezequiel, sobre a história do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37:7 diz assim: obedeci ao Senhor e disse as palavras que Ele tinha me ordenado. E enquanto eu ainda estava profetizando, eu comecei a ouvir um barulho estranho.
barulhos de ossos se batendo uns contra os outros. Ele disse: enquanto eu profetizava, algo começou. Enquanto eu estava profetizando, as coisas começaram a se mover. Enquanto eu declarava a palavra de Deus, aleluia, as coisas começaram a mudar. Eu ouvi um barulho. Profetiza, declare, em fé e ousadia, porque enquanto você está profetizando, algo está acontecendo. Vamos declarar: algo novo começou. Aleluia. Ouço o barulho. Aleluia. Ei, Aralabrachai. Algo novo começou. Aleluia. A estação chegou. Ouço o barulho. Aleluia. Algo novo começou. Já começou. Já começou. Aleluia. Já começou. Aleluia. Sobre esse vale, eu já posso ver. Aleluia. Sendo profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Aleluia. Profetiza, profetiza. Declare como vai ser o seu ano. Declare como vai ser a sua família, o seu negócio. Comece a confessar, a declarar. Aleluia. Eu não morrerei, eu viverei. Aleluia. Essa enfermidade não tem poder no meu corpo. Ela é ilegal. Eu sou curado. Eu declaro portas abertas. Eu declaro: eu e minha família serviremos ao Senhor. Comece a declarar. Porque enquanto você está declarando, algo está começando, algo está acontecendo. Declare como vai ser, declare como vai ser. Aleluia. Você tem essa autoridade no Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não vai ser como o inimigo está dizendo. Não vai ser como as notícias estão dizendo. Nós vamos andar de acordo com a Tua palavra. Aleluia. E nada vai nos segurar. Nós vamos correr com velocidade, constância, com o fogo do Espírito, inspirados por Ti, Senhor. Aleluia. Essa é a sua marca, essa é a sua marca. Aleluia, aleluia. Fogo e glória. Aleluia. Velocidade, constância, fogo e glória. Aleluia. Aleluia. Declare assim: velocidade, constância, fogo do Espírito, glória de Deus. Essa é a marca sobre a minha vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver isso na sua casa, na sua igreja, na sua família, nos seus negócios. Aleluia. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, todos os que são filhos de Deus são guiados por Deus, pelo Espírito Santo. E hoje você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus.
Você que está aqui nesta noite, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. A palavra diz que todos aqueles, aleluia, que receberam a Jesus, Deus deu a eles o poder de se tornar filhos de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você precisa receber a Jesus. E essa é a sua noite, este é o seu momento. É agora, não deixe a vergonha, não deixe a timidez, não deixe nada te parar. Apenas se renda, se abra para receber essa nova vida que Deus tem para você. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu a Jesus, eu quero te convidar. Seja corajoso mesmo. E levante a sua mão assim comigo, para receber a Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode vir aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer receber a Jesus e se tornar filho de Deus? Essa é a sua noite. Levante a sua mão. Se por um acaso você já fez isso, mas você acabou se afastando da igreja, se esfriando, essa é a sua noite de você também voltar à comunhão com o Espírito. Se você está afastado, mas você nessa noite quer reconciliar, levante a sua mão assim comigo. Esse é o seu dia, não deixe para amanhã. Alguém? Enquanto você está pensando aí, também queria convidar, se você está aqui doente, com alguma dor, enfermo, precisando de uma oração, que você possa também estar vindo aqui. Estaremos orando por você. E você sairá daqui curado em nome de Jesus.